Muito bom estarmos juntos, como povo de Deus, como família de Deus, para meditarmos um pouco na palavra de Deus, não é? É uma alegria todo reencontro. Quando nos vemos depois de algum tempo, ficamos felizes quando encontramos alguém que diz: tenho pensado em você, tenho orado por você, né? Às vezes são familiares, amigos ou mesmo irmãos. E essa sensação de sermos lembrados nos traz muito prazer e segurança. Mas o que será que nós pensamos em relação a Deus? Será que nós temos consciência de que nós também somos lembrados por Deus? E eu quero ler um texto que está na profecia de Isaías, que diz para nós que nós somos uma lembrança constante diante de Deus. Isaías 49, eu vou ler dos versos 14 a 16. É uma palavra do Senhor ao seu povo Israel e a nós, que somos o Israel espiritual. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Às vezes nós temos um hábito, hoje em dia andamos com o celular para todo lado, já não fazemos tanto, né? Mas há algum tempo atrás, quando tínhamos que lembrar um número de telefone ou alguma coisa, escrevíamos na palma da mão. A figura significa que é algo que precisa estar em constante lembrança. E Deus nos traz essa ideia que traz a nós também, além da gratidão, uma segurança. Deus se lembra de mim. E por que nós somos uma lembrança constante diante de Deus? Nós vamos ver alguns motivos, há inúmeros, mas vamos ver apenas alguns. O primeiro motivo é porque Ele me criou e criou a você também. O Salmo 139 mostra muitas formas pelas quais nós fomos criados, de certas maneiras específicas. No verso 13 diz assim: tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. De um modo assombrosamente maravilhoso, tu me formaste. Então, nós fomos criados por Deus, o nosso ser completo, o físico, o emocional, o intelectual, o espiritual, fomos criados por Deus. E lá no verso 16 do Salmo 139, diz: no teu livro, Deus, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia. Então, somos criaturas de Deus, criados de uma forma específica e peculiar. Existe um propósito perfeito de Deus para conosco. Lá em Efésios 2:10, que é um texto em que o apóstolo Paulo, no verso 8, 9, fala da graça que nos alcançou e nos transformou por meio da fé. Nesse livro de Efésios 2:10, ele diz assim, que nós somos feitura de Deus, criados por Deus de uma forma peculiar. Não há ninguém igual a nós. Criados em Cristo Jesus para boas obras. Obras essas que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Ou seja, existe uma missão específica para a qual eu e você fomos criados. Davi fala lá no Salmo 31, verso 15, que os nossos dias têm que estar colocados nas mãos de Deus.
Nós não sabemos, não conhecemos o futuro, mas sabemos que o Senhor tem algo especial para nós a cada dia. O irmão Anderson cantou aquele primeiro cântico que diz que eu quero ser como um farol que brilha à noite, né? Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Esse cântico é muito bonito e significativo, mas ele tem uma parte que talvez às vezes nós não pensemos. Diz assim: Senhor, eu quero ser usado da maneira que te agrada a cada dia e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. É da maneira que agrada ao Senhor, não conforme os nossos próprios planos. E a maneira que agrada ao Senhor vai trazer a nós uma plena realização. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual Deus nos tem em lembrança constante diante dele. Ele nos criou. Mas também nós estamos em constante lembrança diante dele porque ele nos salvou. Ele salvou a mim e a você, apesar da nossa indignidade, apesar do nosso não merecimento. Romanos 5,8 diz que Deus prova esse amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu gosto de ler esse versículo, às vezes, quando ensino, especialmente as crianças, porque eu substituo o nós pelo nome de cada um. Seria mais ou menos assim: mas Deus prova o seu amor pela Alina, pelo fato de ter Cristo morrido pela Alina, sendo a Alina ainda pecadora. Isso traz para nós a experiência de que foi um amor específico por mim. Morreu pelo mundo, mas nesse mundo estou eu e você, cada um de nós, sendo alcançados pelo amor de Deus, sendo purificados pelo perdão de Deus, recebendo pela sua graça a vida eterna. E vida essa que nunca nos será tirada. É a promessa de Jesus lá em João 10:28, quando ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Estamos seguros, temos uma salvação que começa aqui, em vida, e que se projeta por toda a eternidade. Uma vida plena de significado, uma vida abundante, como João 10:10 nos ensina. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância significa que nós vivemos uma plenitude de comunhão, de direção, recebendo do Senhor, que nos criou e que nos salvou, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, nós não somos apenas criaturas, somos também filhos e filhas de Deus. E por causa disso, é que nós somos cuidados por Ele. Deus cuida de nós. Não apenas nos criou e nos abandonou, nos criou, nos salvou e cuida de nós como um Pai amoroso. Uma forma de Deus cuidar de nós é a sua proteção. Proteção que muitas vezes nós nem nos damos conta. Mas o Salmo 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Esse cuidado de Deus, essa sua proteção, deve trazer sempre fortalecimento para nós. Eu não estou sozinho. Ele está comigo todos os dias. É uma promessa que ele cumpre. Mas, além disso, também ele é o Deus que dirige a nossa vida, que nos instrui, que nos aconselha, que nos ensina. Salmo 32, verso 8 diz: eu instruirei você, eu ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Na Bíblia de Jerusalém diz: com os meus olhos sobre ti. Deus coloca os seus olhos sobre nós e nos orienta e nos dirige. Mas além da sua proteção, além da sua direção,
nós recebemos do Senhor também a correção, porque um pai que ama corrige o seu filho. E às vezes nós somos relutantes em relação a isso, nos esquecendo que essa disciplina, essa correção, visa o nosso aperfeiçoamento, o nosso fortalecimento, fazer com que a nossa vida se torne mais parecida, mais semelhante a Jesus. E lá em Provérbios 3, 11, 12, é um texto que depois é repetido lá em Hebreus 12, diz que nós não devemos rejeitar a disciplina do Senhor, nem nos aborrecermos com a sua repreensão, porque o Senhor disciplina ou repreende aquele a quem ama, assim como o Pai repreende o Filho a quem ele quer bem. O objetivo, conforme está lá em 1 de Pedro 5:10, é que nós sejamos aperfeiçoados, firmados, fortificados e fundamentados nesses preceitos corretos, na palavra de Deus, que é a nossa direção segura em todo o tempo, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E assim nós vamos nos fortalecer nessa convicção, como foi cantado, eu sei em quem tenho crido. Não é apenas sentir, porque o nosso sentimento ele é muito instável, mas é a convicção que nos fortalece e nos permite seguir com passos firmes, para refletir a luz de Deus através da nossa vida, para dar sabor ao ambiente em que Deus nos coloca, como sal. Deus investe em nós, irmãos, de uma forma peculiar, de uma forma particular, individual, e deseja ver em nós esse crescimento. Ele nos tem em lembrança constante diante de si. Nos criou, ele nos salvou, ele cuida de nós. Louvado seja o Senhor. Que sigamos com essa certeza, com essa convicção e que sejamos bênção, não apenas como mulheres que conhecem o Senhor, que falam aos outros, mas a partir da nossa casa, da nossa família. Às vezes, quando falamos trabalho feminino, pensamos muito em fora, né? Na igreja, mas a partir da nossa comunhão pessoal com o Senhor, possamos servir. E que o Senhor também alcance o coração dos nossos adolescentes. Sabemos que é muito mais tocante um testemunho de um adolescente para um adolescente. Então, que esses nossos adolescentes sejam sal e luz no lugar em que eles estejam. Que intercedamos por eles e que possamos ver grandes coisas acontecerem através dessas vidas. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana para todos nós.